Fala galera braba da astronomia. Bom, continuando nossos estudos aqui em mecânica celeste, como a gente já viu algumas coisas sobre velocidades orbitais, chegou a hora da gente estudar sobre transferência de Raman. Existe um problema que é a gente poder lançar objetos, espaçonaves, rovers, né, para outros lugares do sistema solar. Por exemplo, imagina que eu quero lançar um rover para Marte. Como é que você pensa que eu faria isso? Qual seria a melhor maneira de se fazer isso? Você pode pensar que tipo eu posso colocar os propulsores em um foguete, em uma nave, que vá fazendo com que esse foguete atinja a órbita de Marte em uma linha reta, por exemplo. Basta eu calcular aqui, ó. Marte está bem aqui, o tempo de viagem dessa nave vindo em direção à órbita de Marte em uma linha reta é tal, eu só preciso calcular esse tempo aqui para saber em que ponto da órbita de Marte ele vai ter que estar para depois desse tempo de viagem ele coincidir com o local onde a nave vai estar, né? Só que isso faria com que a gente tivesse que ter muito combustível, porque teria que ter combustível sendo acionado a todo momento durante a viagem inteira. E essa é uma viagem que não é rápida, né? Eu nem sei se isso é possível. Se é possível a gente colocar tanto combustível dentro de uma nave, de um foguete, para fazer uma órbita desse tipo aqui. Na verdade não é nem uma órbita, fazer uma trajetória desse tipo aqui. Só que aí veio um cara e propôs uma órbita de transferência. Essa órbita de transferência vai funcionar da seguinte forma: ó. A gente coloca a nave em uma órbita circular. Dessa órbita circular, a gente faz uma propulsão aqui para ela adquirir uma órbita elíptica. Ela vai entrar em uma órbita elíptica e nessa órbita ela vai sofrer apenas a influência gravitacional do Sol. A partir dessa influência gravitacional, em que ela vai fazer essa órbita elíptica, ela vai chegar numa órbita maior, em que o afélio dessa órbita vai coincidir com a órbita de Marte, por exemplo. Então, durante toda a trajetória, a gente não precisa estar acionando o propulsor, né? Não precisa estar expelindo combustível durante a órbita inteira, porque a espaçonave ela vai estar sob a influência do Sol durante essa órbita. Então, é assim que funciona uma transferência de Raman. A gente tem um corpo colocado em uma órbita circular, por exemplo, na mesma órbita da Terra, ele vai entrar em uma órbita elíptica e depois ele vai voltar para uma órbita circular, só que com um raio maior, né? As órbitas dos planetas são aproximadamente circulares, a gente está considerando isso, né? E aí o que vai ter de importante para a gente calcular nas questões? Vai ser as diferenças, as variações de velocidade. Porque aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem esse ΔV1, esse ΔV1 é bem aqui, ó, que vai ser a velocidade desse corpo na órbita elíptica que ele vai adquirir. Nesse ponto aqui é o ponto que é o periélio da órbita, né? Então vai ser a velocidade dele no periélio menos a velocidade circular 1, que é a velocidade que ele tinha quando estava nessa órbita menor. E essa variação de velocidade ΔV2 vai ser basicamente o mesmo princípio. Ele vai para uma órbita circular 2 e a gente quer saber a variação com relação à velocidade dele na órbita elíptica quando ele está nesse ponto, que é o afélio da órbita elíptica. Então aqui vai ser a velocidade dele no afélio. E aí a gente vai ter que calcular essas duas coisas usando as fórmulas que a gente já viu na aula passada. As velocidades circulares a gente vai calcular com essa fórmula. Por exemplo, essa velocidade circular V1 vai ser exatamente o que está aqui, só que no caso vai ser a massa do Sol sobre esse R vai ser a distância da Terra até o Sol. Vou até colocar aqui, Terra até o Sol. E a velocidade circular 2 vai ser a velocidade nessa órbita maior, né? Então vai ser massa do Sol, só que esse R vai ser o raio de Marte até o Sol, o raio orbital. Já essa velocidade aqui, a velocidade na órbita elíptica, essa primeira velocidade vai ser a velocidade no periélio, em que esse R vai ser justamente a distância da Terra até o Sol. Já no caso do afélio, a gente vai calcular a velocidade dele
quando ele estiver aqui, né? Então esse r vai ser a distância do Sol até Marte. Enfim, tudo isso vai ficar muito melhor da gente entender fazendo questões. Mas eu quero só que você saiba algumas coisas que são importantes em questões que envolvem essa transferência de Riemann. Outra coisa ainda que é importante é você saber quanto tempo vai durar essa viagem. E para isso é bem simples, basta você usar a terceira lei de Kepler. Lembra que o período ao quadrado sobre o semi-eixo maior ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre g. No caso, a massa do Sol vai ser maior do que todas as outras massas, então a gente vai usar apenas a massa do Sol. O semi-eixo maior vai ser o que? RA mais RP dividido por 2. Isso aqui é igual ao semi-eixo maior. Então, nesse caso aqui que a gente está tratando, esse aqui é o RA, na verdade é o RP, e esse aqui é o RA, né? Então seria a distância da Terra até o Sol mais a distância de Marte até o Sol dividido por 2. Bem simples. E aí com isso você vai achar o período da órbita. Mas cuidado, porque esse é o período total dessa órbita elíptica. A espaçonave ela vai percorrer apenas metade da órbita para chegar no seu objetivo. Então a variação de tempo dessa viagem vai ser igual ao período dividido por 2, tá? Vamos lá ver algumas questões sobre isso. Uma espaçonave está orbitando um planeta de massa m em uma órbita circular de raio r. Para deixar esse planeta, os engenheiros espaciais decidem aplicar dois impulsos. O primeiro impulso, ΔVA, será aplicado no ponto A, na mesma direção do movimento, para que a espaçonave faça uma transferência elíptica e alcance o ponto B. Uma vez no ponto B, o segundo impulso, ΔVB, será aplicado novamente na mesma direção de movimento para a escapar do sistema. Assinale a opção que traz a fórmula para a determinação do tempo que levará a nave para ir do ponto A ao ponto B, em função de m, g, mr e g, que é a constante gravitacional universal. Então vamos lá, ele quer a variação de tempo. Como a gente já viu, ele quer o período dividido por 2, né? Então a gente vai ter que usar aqui a terceira lei de Kepler, né? Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui nesse espacinho primeiro. O período ao quadrado sobre o A elevado ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre g vezes m. Eu sei que o A vai ser igual a RP mais RA dividido por 2, né? O RA é basicamente o R, que é a distância desse corpo aqui, ó, no periélio, vai ser R. E o afélio vai ser 3R, né? Então vai ser R mais 3R dividido por 2. Então 4R dividido por 2 é igual a 2R. A gente vai ter então que pegar esse A, que é igual a 2R, e substituir aqui, ó. Então a gente vai ter que T ao quadrado sobre 2R ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre g vezes m. Beleza, eu vou passar isso aqui já para outra parte aqui. Eu tenho que T ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre g vezes m, que multiplica 2r elevado ao cubo. 2 vezes r elevado ao cubo. Então eu vou passar logo a raiz. A gente vai ter que T é igual a raiz disso tudo aqui, né? Raiz de 4π ao quadrado sobre gm, que multiplica 2r elevado ao cubo. O que eu quero não é esse t, o que eu quero é o ΔT, né? Que é o tempo que vai levar nessa órbita de transferência. E como a gente viu, o ΔT é igual a t dividido por 2. Então eu vou ter tudo isso aqui dividido por 2. Vamos já organizar algumas coisas que tem aqui nessa raiz. Raiz de 4 é 2, então esse 2 vem para fora.
π ao quadrado, o π também vem para fora. Eu sei que esse gm vai ficar na raiz, então vai ficar 1 sobre raiz de gm. Eu sei porque todas as opções aqui ó, mostram gm ainda na raiz. Também mostram um 2 para fora aqui e mostram um π também fora da raiz, né? A gente tem que agora trabalhar com esse r. Bom, basicamente esse ao cubo aqui vai servir tanto para o 2 como para o r, né? Então vai ficar tipo 2 elevado ao cubo vezes r elevado ao cubo. Só que como isso tudo está dividido por 2, né, eu vou multiplicar por 1 meio aqui. Aí eu já posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Esse 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, né? Então eu também posso tirar esse 2 ao quadrado. Então volta a ter um 2 aqui, fica 2π, que multiplica 1 sobre raiz de gm vezes raiz de 2, vai sobrar apenas um 2 na raiz. E a mesma coisa acontece com r. Sai um r e fica raiz de r. E não tem mais esse 1 meio aqui. Só que esse raiz de r, ele está aqui ó, como um expoente fracionário. Porque tem aquela regra da potenciação, né? Que o pessoal até brinca, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra, né? Então, ao invés de tirar esse r aqui da raiz, o que eu vou fazer é aplicar essa regra. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de r elevado ao cubo. Usando essa regra, isso aqui vai virar r elevado a 3 sobre 2, certo? Então, eu acho que a gente já tem a resposta. Deixa eu ver. A gente vai ter que o ΔT, se a gente reorganizar aqui igual está nas opções, vai ser 2 raiz de 2, que multiplica π vezes r elevado a 3 sobre 2 sobre raiz de g vezes m. Isso aqui dá exatamente o item A da questão. Falta só a gente ver se está realmente certo. Deixa eu conferir. Já imaginou seu erro depois de fazer tudo isso? Mas é exatamente isso. Essa é a resposta da questão, é o item A, tá? Então aqui a gente usou apenas uma manipulação aqui da terceira lei de Kepler, né? Agora vamos para uma questão que a gente vai realmente ter que substituir alguns valores. Uma sonda lançada para Marte tem periélio e afélio sobre as órbitas da Terra e Marte, respectivamente. É exatamente aquele exemplo que eu estava usando no início, né? Esse tipo de órbita é denominada órbita de mínima energia, ou órbita de transferência de Hohmann, nome dado em homenagem ao engenheiro alemão Walter Hohmann, que propôs a manobra em 1925. A sonda parte da órbita terrestre e alcança Marte quando chega a seu afélio. Durante o percurso, é afetada apenas pela força gravitacional do Sol. As órbitas da Terra e Marte são consideradas coplanares, ou seja, no mesmo plano. A gente não tem que considerar aqui inclinações de órbita. Considere que a equação da velocidade orbital para uma órbita elíptica é dada por... E aqui a gente tem aquela fórmula que a gente já viu. Determine o semi-eixo maior e a excentricidade da órbita de transferência, sabendo que os raios das órbitas de Terra e de Marte, supostas circulares, são respectivamente 1 unidade astronômica e 1,5 unidade astronômica. Olha, essa é uma questão do livro de exercícios do Thiago Paulin. Então não é nenhuma questão exatamente da seletiva online, né? Mas é uma questão muito boa para a gente treinar. Bom, vamos lá. A gente precisa determinar o semi-eixo maior da órbita e a excentricidade, né? Bom, muito simples. A gente sabe que o semi-eixo maior é igual a RA mais RP dividido por 2. Então a gente vai ter 1 mais 1,5 dividido por 2. Com isso a gente tem que o A 2,5 dividido por 2 é igual a 1,25 unidade astronômica.
E agora para a gente descobrir a excentricidade. A excentricidade eu sei que é igual a C sobre A, né? Só que no caso a gente não tem o C. A gente não precisa dessa fórmula, né? A gente tem aquelas fórmulas que determina o periélio e o afélio. Eu sei que o periélio, RP, é igual a A que multiplica 1 menos E. Então eu posso colocar aqui 1, que é o RP, dividido por A, que é 1,25, é igual a 1 menos E. Então o E, que é a excentricidade, é igual a 1 menos 1 sobre 1,25. A excentricidade vai ser igual a 0,2. Certo, com isso a gente já tem as respostas do item A. Agora vamos ver o item B. Calcule a diferença de velocidade necessária para que a sonda percorra a trajetória desejada a partir de uma órbita circular de raio igual ao raio da órbita da Terra. Então a gente vai calcular o ΔV1 dessa órbita. A gente vai calcular esse ΔV1 aqui, ó, quando ela estiver nesse ponto. A gente vai ter que calcular a variação de velocidade. Então vai ser tipo a velocidade na órbita elíptica menos a velocidade na órbita circular, certo? A velocidade na órbita elíptica é raiz de gm sobre 2 raiz de gm que multiplica 2 sobre r menos 1 sobre a, isso aqui menos raiz de gm sobre r, né? Como aqui é quando ela está saindo, quando ela está na órbita da Terra e vai entrar na órbita elíptica, a órbita da Terra vai ser, esse ponto vai ser o periélio, né? Então esse R aqui, ó, vai ser o raio orbital da Terra. Da mesma forma que aqui, ó. Aqui vai ser o raio orbital da Terra e as massas vão ser a massa do Sol. Bom, daqui já dá para você substituir todos os valores. Eu não vou colocar todos os valores aqui para não ficar tipo uma coisa muito grande. Mas na calculadora dá até para calcular isso tudo de uma vez. Mas basicamente você vai colocar aqui o valor da constante gravitacional, o valor da massa solar, que multiplica 2 sobre o raio orbital da Terra, que é 1 unidade astronômica, menos 1 sobre A. O A, como a gente calculou, é 1,25, né? 1,25. E não se esqueça de dividir aqui, ó, pelo valor de uma unidade astronômica em metros, que vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, para a gente obter essa velocidade em metros por segundo. E aí a gente vai subtrair aqui, você vai fazer a mesma coisa, Gm, massa solar, sobre uma unidade astronômica, e aqui você vai multiplicar por 1,5 também, vezes 10 elevado a 11 metros. Com isso a gente vai ter o nosso ΔV1. Deixa eu calcular aqui rapidinho. Bom, calculando tudo isso, a gente obtém uma velocidade de 2.846,33 metros por segundo aproximadamente. Você também pode deixar em quilômetros para fica até melhor, fica 2,8 quilômetros por segundo aproximadamente. Bom, agora no item C a gente tem que calcular o tempo de viagem entre a Terra e Marte. Vamos fazer aquele esquema de calcular primeiro o período, depois dividir por 2. O período ao quadrado sobre o A ao cubo é igual. Nesse caso, como a gente está tratando do Sol, a gente vai anular aqui a massa do Sol uma com a outra. Então T ao quadrado é igual a ao cubo. Isso aqui é bem conhecido desde os tempos da OBA. E aí a gente tem que T vai ser igual a raiz de 1,25 elevado ao cubo, né? A gente vai obter esse T em anos. Isso aqui vai ser aproximadamente 1,39. Então a gente vai pegar esse valor aqui e dividir por 2 para a gente ter o nosso ΔT. Então 1,39 anos dividido por 2. Ele disse a unidade, nem falou a unidade do tempo, né, que a gente precisa colocar. Bom, pegando esse valor aqui dividindo por 2, a gente tem 0,69. Só que fica um número muito feio, né? Vou multiplicar por 365,25 para a gente ter em dias.
vai ser aproximadamente 256 dias. Agora o item C, ele vai ser um pouquinho mais complicado assim, porque é uma coisa que não aparece com tanta frequência nas seletivas online, né? Mas vamos lá, ó. Calcule a diferença entre as longitudes eclípticas de Marte e Terra no instante do disparo dos foguetes para a injeção da sonda na órbita de transferência. Longitude eclíptica é a longitude com relação ao Sol, né? É a longitude que é medida na eclíptica. A gente tem o seguinte esquema, ó. Vou tentar desenhar aqui. A gente tem a órbita de Marte. Na verdade eu não vou tentar desenhar, eu vou usar aquele desenho que já está feito, está bem aqui, ó. No momento do lançamento, para a sonda sair da órbita circular e entrar na órbita elíptica, ela vai estar bem aqui, né? A gente precisa calcular essa diferença de longitude eclíptica, porque Marte vai estar aqui um pouco antes desse ponto em que a sonda vai parar no momento do lançamento. Afinal, Marte não está parado, né? Ele está em órbita também. Então, digamos que ele esteja vindo nessa direção, ó. A gente tem aqui o eixo maior dessa órbita elíptica. Aí a gente tem essa ligação aqui, ó, de Marte até o Sol. A gente vai ter aqui o nosso alfa. Esse alfa vai ser a diferença entre as longitudes eclípticas da Terra. A Terra vai estar bem aqui, ó, e do Sol. E aqui a gente tem o nosso beta. Quando Marte estiver bem aqui, ó, que é onde ele vai estar quando a sonda chegar aqui nessa órbita, a longitude eclíptica, né, a diferença de longitude eclíptica vai ser esses 180 graus aqui, ó. No caso, entre a Terra e Marte. Só que a gente precisa calcular essa diferença quando Marte ainda está nessa posição aqui, ó, nessa primeira posição. Ele ainda não chegou no ponto onde a sonda vai se encontrar com ele. E aí, para a gente calcular esse nosso alfa, primeiro a gente sabe que alfa mais beta vai ser igual a 180, certo? Agora, esse beta aqui, ó, a gente precisa calcular levando em consideração o período de Marte. O período de Marte, t ao quadrado é igual a ao cubo, né? Então, o período de Marte vai ser igual a raiz de 1,5 elevado ao cubo. Raiz de 1,5 elevado ao cubo, isso aqui é igual a 1,83 anos. E aí, isso aqui, nesse período, ele completa 360 graus, né? Em 1,83 anos, ele percorre 360 graus na sua órbita. Eu quero saber em quanto tempo um ΔT ele vai percorrer esse ângulo beta, né? Só que eu conheço esse ΔT. Esse ΔT é justamente a variação de tempo que a gente vai ter, que a nave vai ter para fazer essa transferência. E a gente já calculou isso. A gente viu que o ΔT vai ser igual a isso aqui, ó, né? 256 dias aproximadamente. Bom, eu posso colocar em anos. Eu vou ter aproximadamente 0,7 anos. Basta a gente fazer agora uma regra de 3 para descobrir o ângulo beta. Então, 360 vezes 0,7 dividido por 1,83 é igual a 137,7 graus aproximadamente. E aí basta subtrair 180 graus menos isso para a gente descobrir o alfa. Então, 180 menos isso é igual a 42,3 graus aproximadamente. Então essa é a diferença de longitude eclíptica entre a Terra e Marte no momento do lançamento dessa nave. Aqui eu fiz muitas aproximações, então você pode acabar encontrando um número um pouco diferente, mas é aproximadamente 42, alguma coisa, tá? Em graus. Então é isso, galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se assustem com essa última questão, lembrem que ela tem algumas coisas que não são assim realmente no nível da seletiva, mas são muito importantes para você estudar para a seletiva online, no caso, né? Essa questão aí é o nível básico das seletivas presenciais, então já vai estudando, já vai com tudo aí nessas questões, beleza? Um grande abraço, bons estudos e eu vejo você na próxima.